Graça e paz. Estamos aqui para podermos ter hoje a nossa aula online da disciplina Introdução à Teologia. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, muito pertinente para nós, que é sobre doutrina cristã. E para isso nós vamos ter a nossa aula dividida em duas partes, né, para não ficar muito cansativo. Nós vamos fazer essa primeira parte aí com aproximadamente meia hora, e a segunda parte também com aproximadamente meia hora. Então, para isso, né, um melhor aproveitamento aí da nossa aula, eu vou estar compartilhando com vocês aí agora os nossos slides, né? Lembrando também que você pode baixar esses slides direto lá da plataforma do STED. Então vamos lá. Doutrina cristã, fundamentos, desenvolvimento e aplicação. Então, o que é uma doutrina cristã? A doutrina cristã, ela representa o ensino organizado das verdades bíblicas, servindo como fundamento para a fé e a prática dos cristãos. Então, nada mais é, gente, que doutrina é um ensinamento. É exatamente aonde vai estar todo o ensinamento que nós precisamos para nós compreendermos a nossa fé cristã. E essa doutrina cristã, ela está dividida, na verdade, ela se apoia sobre três pilares, né? Então, ela abrange três dimensões essenciais, que é o ensino, que é a didática teológica, que é a pregação, a proclamação pública, que temos uma palavra grega para definir essa pregação, essa proclamação pública, que é a querigma, ou querigma. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra. E a terceira parte do tripé dessa doutrina cristã é as normas éticas, a conduta social e espiritual. Então, de nada valeria, gente, se a gente aprendesse sobre doutrinas, as verdades bíblicas, se nós proclamássemos essa verdade, se nós não vivêssemos essa verdade. Então, eu preciso entender doutrina bíblica desses três vieses, sendo que talvez o mais importante seria exatamente esse último, que é a gente praticar aquilo que nós estamos aprendendo e que estamos pregando. Essa estrutura, ela é organizada, organizada, encontra seu fundamento bíblico lá em 2 Timóteo 3,16, que nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. E um exemplo prático desta aplicação é a doutrina da Trindade, que está também apresentada para nós lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que não se limita a um conceito abstrato, mas molda profundamente a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus. Então é impossível eu viver a minha fé, a minha doutrina cristã sem crer e sem acreditar aí na Trindade, que é uma doutrina importantíssima para a fé cristã. E a doutrina, gente, a gente pode entender ela também sendo apresentada para nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento existem duas palavras que vai nos apontar para o significado de doutrina, que a primeira é essa aí, é laca, laca, que significa ensino, percepção, que quer dizer também tomar, receber. De uma forma mais aplicada, nós podemos dizer que essa palavra no Antigo Testamento, ela é a doutrina, também é recebida como um dom divino. Ou seja, esse ensino não é um ensino aleatório que vem da parte do homem, que vem de uma pessoa qualquer, não. Essa doutrina, esse ensino, ele vem como uma revelação, como um dom de Deus para nós, E o foco é exatamente a sabedoria prática, conforme está lá em Provérbios 9:9, que dá instrução ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. A segunda palavra no Antigo Testamento que nos aponta aí para a doutrina é a Torá,
né? Essa palavra já é mais comum para nós, e nós ouvimos, porque a Torá é uma parte da Tanakh, que é a Bíblia dos Hebreus, né? Então, o Torá corresponde para nós ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e segundo a tradição de autoria aí de Moisés. Então, Torá significa lei, instrução, né? Também tem uma origem de lançar, direcionar. Qual que é a função? Guia o povo como flecha de sabedoria, conforme Salmo 119, versículo 105. Ou seja, é a Torá, essa lei, essa instrução, essa doutrina que vai, então, dar uma diretriz e que vai dar uma direção para o povo seguir segundo a ordem de Deus, né? O foco é exatamente isso aí, a direção divina. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. Já no Novo Testamento, nós temos pelo menos 3 palavras que vai apontar para o significado de doutrina. O primeiro é o didaquê, né, que está representado lá através do ensino apostólico, né? O nosso ensino ele está fundamentado, aliás, a nossa fé, a nossa crença, a nossa doutrina está fundamentado no ensino apostólico, né? Daí dizemos que nós somos uma igreja apostólica, né? E evidentemente que toda a origem, nós vamos ver mais à frente, desse ensino, ele parte de Deus, né? Que vai ser revelado aí na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que vai perpassar também pelos apóstolos, dando continuidade a esse ensinamento. Então, a característica do ensino no Novo Testamento, mais propriamente com relação tanto ao ensino de Jesus como ao ensino apostólico, é o coletivo, né? É a comunidade aprendendo junto. Então, é impossível eu tentar estudar a Bíblia isoladamente. Não, eu preciso que esse ensino ele seja compartilhado de forma coletiva, né? O próprio Jesus nos ensinou isso, os apóstolos também nos ensinaram, os pais da igreja também tinham esse conceito, né, de que precisamos aprender as doutrinas cristãs baseado nessa comunidade, juntos, em forma coletiva, né? Daí nós temos também o catecismo primitivo, que nada mais é do que um livro que nós o consideramos apócrifo, né? Que é chamado Didaquê, lá do século I, que, segundo a tradição, ele é de autoria dos apóstolos e traz várias instruções ali sobre a fé cristã. Temos também aí uma segunda palavra que vai apontar para a doutrina no Novo Testamento, que é o didascalia, né, que é já apontando também por uma instrução mais formal, né? É uma instrução em que a gente vai aprender esse ensino, essa palavra de forma mais sistematicamente, de onde quem vai poder nos ensinar, né, é uma característica é autoritativa, não no sentido de autoritarismo, não, no sentido de hierarquia, né, de que esse ensino ele deve vir de quem? Dos pastores, dos mestres, daquelas pessoas que estão habilitadas para nos ensinar, né? O exemplo dessa didascalia são os cursos teológicos, né? Como o STED, por exemplo, que a gente está aí aprendendo de forma sistemática, né? Com professores que têm um amplo conhecimento nas Sagradas Escrituras e nos ensinando, né? Nós temos um exemplo na Bíblia, lá já no Antigo Testamento, falando das escolas proféticas, né? Se você conferir essa referência lá de 1 Samuel 19 e 20, você vai perceber que já existiam essas escolas proféticas. Alguns estudiosos vão dizer que essa escola, ou essas escolas, elas foram primeiramente fundadas pelo profeta Samuel, né? Mas nós sabemos que a ordem profética, né, do ensino, ela vem muito antes dele, né? Talvez já parta lá desde Moisés, com a lei, com a Torá, ensinando e perpetuando aí esse ensino com relação às doutrinas, né? Depois nós temos também aí uma terceira palavra que
aponta também para a questão da doutrina, que é o Logos, né? O Logos é a palavra encarnada. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1, e Hebreus 6:1. Então, Cristo como conteúdo e mestre da doutrina. Quando nós falamos lá que esse ensinamento é de origem de Deus, ele vem de Deus, e ele vai ser manifestado na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa palavra encarnada, que é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, como diz João. João falou, é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus é essa própria palavra de Deus que é encarnada nele próprio. Então, quando Jesus estava aqui entre nós, a pessoa de Jesus era a própria palavra de Deus manifesta então nele, tá? E como o ensino, a doutrina, a nossa fé, ela está baseada, né, no ensino de Jesus, quais que são as principais características da doutrina do ensino de Jesus? Aí, né, nós já falamos um pouco, ela é de origem divina, né, de Deus, conforme João 7,16, fala que Jesus afirma que sua doutrina não é dele mesmo, mas daquele que o enviou, estabelecendo a autoridade vindo de seus ensinamentos. Então, Jesus, ele dá testemunho de que esse ensino dele, né, na verdade, tem a sua origem de Deus e perpassa por ele, que é, então, a palavra encarnada. Ela é também verificável, né, na prática, né, em João 7,17, Jesus declara: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina, né, mostrando que a verdade de seus ensinamentos é confirmado pela experiência. Ora, isso aqui é muito importante, porque eu já falei isso lá atrás, mas vou repetir de novo. É impossível eu receber esse ensino, eu dizer que eu conheço a doutrina, que eu prego essa doutrina, que eu transmito esse ensinamento, que eu proclamo essa palavra, se eu não tiver essa vivência, essa experiência com essa palavra, né? Depois, uma outra característica que nós estamos vendo aqui da doutrina do ensino de Jesus é que ela é transformadora, né? Romanos 6,17 fala da obediência de coração, indicando que a verdadeira doutrina não apenas informa, mas transforma o interior da pessoa. Então, é possível dizer assim: olha, eu conheço a Jesus, eu conheço a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus, mas se eu não estou disposto a obedecer esse ensinamento, e deixar que esse ensinamento ele provoque em mim uma transformação. Essa transformação que vai começar no meu interior, mas que vai exteriorizar, né? É a mesma coisa da gente falar que hoje eu sou cristão, mas eu não estou me importando, né, com a minha comunidade, com as pessoas que estão lá fora. Então, eu acredito nessa verdadeira transformação que a doutrina, que o ensino de Jesus possa provocar em nós, se essa transformação que começa em nós, no nosso interior, ele vai também alcançar as outras pessoas e, consequentemente, também a nossa comunidade. Uma outra característica é que essa doutrina, esse ensino de Jesus, ele é unificador, né? Em 1 Coríntios 14,6, a doutrina diz que a doutrina é equiparada à profecia e revelação, mostrando seu papel de unidade na igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que verdadeiramente entendem, praticam, que vivem essa doutrina, eles vão estar tendo uma concordância e uma unidade entre si, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui que vocês vão lembrar, ou ainda vocês com certeza irão ver lá na bibliologia, né, com relação à questão do cânon, desses 27 livros que nós temos no Novo Testamento, que nós dizemos que eles são canônicos,
né, e inspirados, e um dos critérios que foi adotado para que esses livros eles pudessem entrar na Bíblia, no Novo Testamento, era que exatamente aquelas primeiras comunidades cristãs lá do primeiro século, todas elas estivessem lendo aquele mesmo livro, né, e praticando aquele mesmo ensinamento. Isso aí serviu de critério para estabelecer esses 27 livros como livros inspirados, tá bom? E aqui temos um quadro, gente, muito interessante, mas nós não vamos nos ater muito aqui, por quê? Porque depois nós vamos ter uma aula só fazendo uma comparação, né, entre o ensino de Jesus e o ensino entre os fariseus e os saduceus. Mas aqui a gente vai dar fazer uma breve introdução, né, para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, para quando nós tivermos, então, essa aula. Então, falsas doutrinas no tempo de Jesus. O primeiro grupo que nós temos aí é o grupo dos fariseus. Qual que era a crença dos fariseus? A crença era uma tradição oral, né? Eles acreditavam naquela tradição que vinha sendo passada de geração para geração e também acreditavam na ressurreição. Mas qual que era o erro? O maior erro do fariseu era o legalismo, né? O que significa a palavra legalismo? A palavra legalismo ela significa tudo aquilo que nós é, conseguimos impor como uma convicção pessoal para as pessoas como uma obrigação e que estão fora da verdadeira doutrina cristã. Então, isso é um legalismo, é um peso, né? Por várias vezes, Jesus advertiu os fariseus com essas questões e falando com eles, né, que eles impunham ensinamentos errados e pesados para as pessoas que nem eles mesmos conseguiam cumprir o que eles estavam ensinando. Eles também foram acusados de terem o conhecimento, ou seja, a chave, né, do céu, mas ficava ali na porta e não entrava e nem deixava também ninguém entrar. E Jesus, então, ele dá uma advertência para nós, né? Um aviso importante. Ele diz aí, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus. O que Jesus estava dizendo em outras palavras? Cuidado, cuidado com o ensinamento dos fariseus, que ele pode contaminar. Depois, o outro grupo que nós temos aí são o grupo dos saduceus, né? Os saduceus, a característica, a crença deles era de negação, né, na existência de anjos e ressurreição. Então, os saduceus, o maior erro deles, né, a característica mais predominante que eles tinham era exatamente a questão do materialismo, né? Os saduceus talvez eles fossem comparados nos dias de hoje com aquelas pessoas, nos nossos dias, com aquelas pessoas realmente materialistas, aquelas pessoas é, que não acreditam, né? Não acreditam no sobrenatural, né? Não acreditam nos milagres, né? Eles acreditam somente naquilo que é palpável, ou seja, só aquilo que é racional, que pode ser provado empiricamente, né? E Jesus nos dá também um alerta com relação a esse tipo de ideologia. Ele fala, ó, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, a gente precisa conhecer as escrituras, as verdadeiras doutrinas cristãs, para nós não cairmos neste mesmo erro que os saduceus eles caíram, né? Materialistas e racionalistas, tá bom? E aí temos também uma frase aí muito importante, né? Falando que os apóstolos também alertaram contra falsas doutrinas, né? Como nós vemos o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele fala, se alguém vos pregar outro evangelho, essa palavra é muito legal, ele fala, se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, né? Ou seja, tudo aquilo que está fugindo da sã doutrina, do santo ensinamento que Jesus deixou para nós,
que ele seja maldito, né? Lá em Efésios também ele diz que quem menciona, na verdade, né, que sobre os ventos de doutrina, o que ele está querendo dizer com isso aí? Ele está querendo dizer que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, eles são como um vento. E se nós não estivermos bem fundamentados e bem firmados na sã doutrina, ela pode nos levar, né? Talvez sirva até de reflexão para nós aqui. Talvez você conheça uma pessoa, né, próximo de você, ou talvez algum conhecido de um conhecido, que um dia esteve na igreja cristã, né, servindo a Deus, e hoje ele já não serve mais a Deus da forma que deveria. Por quê? Porque veio esse vento de doutrina, de ensinamentos falsos, e levou ele para outras condições, outras situações. Né? Nós temos aí dois exemplos interessantes, modernos, que fala sobre a teologia da prosperidade e o universalismo. Né? A teologia da prosperidade nós conhecemos bem, que é uma teologia que tem feito grande mal para muitas comunidades, né? Principalmente no que diz respeito à visão que eles têm de que pessoas abençoadas são somente aquelas pessoas que têm um bom salário, um bom emprego, um carro do ano, né? São pessoas prósperas. Mas aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta: qual que é o conceito bíblico de prosperidade? Será que conceito bíblico de prosperidade é a gente ter muito dinheiro, a gente ter carro novo, a gente ter essas questões materiais? Eu acho que não, né? E, e o segundo exemplo moderno que nós temos aí de falsos ensinamentos é também a questão do universalismo. A teologia do universalismo, ela diz para nós que no fim dos tempos, né, no final de tudo, todas as pessoas elas serão salvas, diferente da sua crença, diferente do que fez. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor e um Deus que não fez a sua criação para padecer no inferno. Então, também fica aí uma reflexão para nós, né? A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que a todos foi dado o poder de se tornarem, na verdade, filhos de Deus, a saber os que creem no meu nome. Então nós sabemos que não existe salvação fora de Jesus. Jesus ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Aí agora, gente, a gente entra também num outro assunto aqui muito interessante, que é falando sobre doutrina versus religião. Qual que é a diferença, né, de doutrina versus religião? A palavra religião, ela é uma palavra que tem uma tradução também grega, que é treskeia, né, que refere-se às práticas externas, conforme está descrito lá em Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. A religião ela pode ser caracterizada como ritualística, né, envolvendo lavagens, jejuns. Infelizmente, pode tornar-se vazia, como alertado lá pelo profeta Isaías. Então, veja bem, o que caracteriza uma religião nesse aspecto aí? É, quando a gente fala assim, aquela pessoa é uma pessoa religiosa, é praticamente quando nós vemos ela praticando alguma questão relacionada aos ritos que são exigidos dentro da religião, né? Então, nós entendemos que a religião, ela na verdade, ela vai muitas vezes demonstrar, nós vamos demonstrar externamente o que nós precisamos mostrar para se tornar religiosos, né? Então pode ser comparada também ao ato de estar no templo, né? Como faziam os fariseus, né? Os fariseus, nós sabemos bem que para eles estarem bem com Deus e ser aceitos, né? Como
religiosos, pessoas espirituais, eles precisavam estar no templo. O judeu também ainda é assim, né? O templo para eles é um lugar especial, importante para eles praticarem a sua espiritualidade, né? Quando Jesus ele teve lá aquele encontro com a samaritana lá em João capítulo 4, né? Aquela samaritana vai questionar Jesus, falando: olha, Jesus, os samaritanos dizem que o local de adoração é no monte, os judeus dizem que é no templo, mas Jesus vai falar para eles o quê? Olha, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Então, a gente entende que Jesus ali estava inaugurando uma nova forma de nós nos achegarmos a Deus. Ele não estava excluindo o templo, nem o monte, mas ele estava dizendo assim, olha, o nosso acesso a Deus, ele precisa ser em espírito e em verdade, né? Então, muitas vezes, o ato de estar na igreja, no templo, ela demonstra essa atitude externa nossa, né? E vai contrastar muito com o que nós muitas vezes precisamos de fato viver, né? E qual que é o significado de doutrina com relação à religião, né? Nós já falamos dessa palavra de Daquê, que doutrina representa a verdade interna, fundamentada lá em 2 Timóteo 3,16, que nós lemos, né? Que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Então sabemos que está baseado na palavra de Deus, né? E quando genuína, produz frutos na vida do crente. Então, tá vendo aí a diferença, né? A diferença é o quê? Que a religião ela vai demonstrar ritos, repetições relacionadas ao nosso convívio, às vezes, no local da prática dessa religião. E quando nós entendemos e vivemos a verdadeira doutrina cristã que está baseada na palavra de Deus, nós vamos produzir verdadeiros frutos, né? Frutos que vão refletir de fato aquela doutrina, aquele ensinamento de Cristo que está internamente em nós, né? Pode ser ilustrado como conhecer a Deus, né? Conforme Oséias 6,6, né? Enfatizando o relacionamento pessoal com o Senhor acima das práticas religiosas, né? Então, o que é mais importante para nós nisso tudo aí? É, de fato, o meu relacionamento com Deus. Então, quando eu entendo as doutrinas cristãs, e essas doutrinas cristãs, elas estão intrinsecamente na minha vida, eu vou buscar um relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento com Deus, ele vai me levar a produzir frutos genuínos de uma vida cristã. Não que não tenha, não é importante os ritos religiosos, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que esses ritos religiosos, eles não têm validação nenhuma se não houver primeiro essa transformação interna nossa, né, que é provocada pelo conhecimento das verdades cristãs e que vai nos aproximar de Deus e que vai estabelecer o nosso relacionamento com Deus, tá bom? E aqui, olha, como que nós podemos, né, defender a doutrina de forma saudável, né? Nós temos aqui alguns pontos que nós podemos observar, né? Eu já falei com os irmãos que muitas vezes nós temos assim uma forma muito dura de abordar às vezes as pessoas e tentar imprimir sobre elas essas verdades. E não é bem assim, né? Quando somos questionados, quando nós somos às vezes até mesmo provocados com relação à nossa fé, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter uma resposta com amor, né, com brandura, porque, na verdade, nós sabemos que quem convence as pessoas não somos nós, né? Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta a gente ficar brigando, não adianta eu ficar nervoso, irritado e tentando impor
né, para as pessoas essa doutrina, esse ensinamento, não. É Deus que vai convencer. Nós precisamos ter também um discernimento, né? Como que, como que eu preciso fazer essa defesa, né? Como que eu preciso agir? Como que as pessoas estão me questionando? Em que sentido? Né? Estão querendo provocar uma discussão? Estão querendo fazer algo que me tire do sério? Né? Então, eu aconselho vocês a não entrarem nesse tipo de discussão. Né? As doutrinas elas não têm que ser discutidas, né? Nessa forma, não, de imposição, não. Ela precisa ser falada, estudada, mas a gente precisa ter esse discernimento de saber, né, como nós estamos sendo questionados. E por último, aí, nós podemos entender que nós devemos, né, defender a doutrina cristã com estudo bíblico profundo. Né? Eu só vou ter uma argumentação boa, saudável e convincente se eu tiver base para isso. E aonde eu vou encontrar essa base? No estudo bíblico. É por isso que vocês estão aqui no STED, muitos de vocês entenderam a importância de vocês terem, né, essa base para quando forem questionados, ou para quando precisarem defender a fé, a doutrina, vocês terem essa base. Né? Eu sei que às vezes a nossa reação diante da defesa da doutrina muitas vezes não é muito certa, né? Às vezes nós fugimos, às vezes nós nos irritamos, às vezes nós trocamos as coisas, mas a gente precisa entender, olha, se eu tenho um estudo bíblico profundo, um conhecimento profundo, eu vou ter então o quê? Uma base para me falar, eu vou ter segurança para falar, né? Isso também aqui é válido até para as pessoas. Muitas pessoas falam comigo assim, pastor, eu tenho às vezes dificuldade para falar em público, para falar com as pessoas, até mesmo no evangelismo pessoal. Eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter conhecimento daquilo que nós vamos falar. Se você tem um conhecimento profundo, tem conhecimento de causa, isso já automaticamente já traz uma segurança para você, né? Então, um exemplo histórico dessa abordagem equilibrada encontrada em Agostinho e sua resposta aos donatistas. Né? Ele utilizou as escrituras como base, aplicou a razão para desenvolver argumentos sólidos e manteve uma postura de amor, mesmo diante da controvérsia. Esta combinação de verdade e graça continua sendo modelo para defender aí a doutrina saudável. Né? Então, aqui, pessoal, nós encerramos essa primeira parte da nossa aula e conto com vocês aí na segunda parte, tá bom? Até já!